Levante Popular da Juventude São Paulo apresenta Café com Diversidade, colorindo a conjuntura brasileira. Parte 3. Bom, então, as violações, as homofobias, lesbofobias institucionais, elas se passam na perspectiva, por exemplo, da segurança, né, na saúde pública, então nem se fala, porque nós lésbicas não conseguimos nem ter um atendimento que vise atender as necessidades da mulher lésbica, né, que é uma situação completamente diferente de ser mulher hétero, né, a questão da saúde pública, né. Então, isso também acentua, e aí, por exemplo, você vai para a saúde pública, casa com duas coisas também, que aí é o problema dos gestores. No atendimento, essa é a maior reclamação, né? E de como somos tratados, e a falta de direcionamento. E aí, por exemplo, com relação aos dados, que ela falou, que a gente não tem os dados específicos e tudo mais, isso é uma coisa que a gente vem colocando sempre aí nas conferências e nos vários momentos aí, que esses números precisam dizer mortes LGBTs, tá, mas quem é L, quem é G, quem é T, quem é TT, que estão morrendo. Que isso é importantíssimo a gente colocar quem são essas pessoas, quais são os personagens que estão aí, que estão, se não me engano, matam mais gays, mais lésbicas, seguido de trans, das travas, né? Então, é essa a perspectiva. Bom, e isso a gente pode estar trabalhando com as denúncias junto aos órgãos competentes, que eu acho que super vale fazer esses recortes, assim, porque isso tem sido um parâmetro para a gente poder melhorar o nosso atendimento e, enfim, ser atendido com dignidade com as nossas necessidades do serviço público de saúde, como todo cidadão ou cidadã deve ser atendida, né? Bom, acho que se tiver mais perguntas aí, não sei se alguém aqui quer. Eu seguro aqui um pouquinho, assim, claro. Tem alguém mais aqui? Não? Mara? Tiver agora aí. Gente, eu queria perguntar. Vai ali do lado dela e pega o microfone, porque senão fica muito ruim de gravar. Se apresenta. Se bem que não precisa gravar essa parte, né? Lógico que precisa. Oi, gente, eu sou a Nathalie, do Levante Popular da Juventude. Vocês viram que eu sou. Eu queria perguntar um pouco disso sobre as violações institucionais também e sobre a delegacia, que é um pouco nova também do GLBT. O que vocês acham disso, assim, sobre essa delegacia e sobre a eficácia dela, porque assim, a gente tem, não adianta, eu vou meio que por exemplo da mulher, assim, que a Cíntia falou da delegacia, os gestores, mesmo tendo um pouquinho assim de formação sobre o que é feminismo e o quanto a gente sofre com a violação do direito da mulher, os gestores, eles têm aquilo muito incubado, né? E aí a gente chega lá e é maltratada da mesma forma. E não tem... tem alguns casos que vai muito para a família também, né? Mesmo falando o pai que expulsou o filho gay de casa, e aí não vai prender aquele pai. E aí prender aquele pai também acho que não é a solução. E aí eu queria saber um pouco se vocês sabem como que funciona essa delegacia e da eficácia. É isso. Vi? Não preciso levantar, né? Não. Então, preciso levantar, aparecer mais, gente. Então, gente, eu gostei muito da abordagem que vocês fizeram, a questão do movimento LGBT popular, que eu acho que o Levante traz bastante isso, tanto no feminismo quanto no movimento LGBT, de sair um pouco, mas ainda estando presente nesse espaço, mas sair um pouco do ambiente acadêmico, né, daquela produção acadêmica que tem muita teoria e pouca prática, e um pouco mais para as vivências das pessoas, das mulheres, dos LGBTs, que é, tipo, a parte mais importante, né? Nossa luta se faz na resistência diária, né? Sendo LGBT e andando na rua, e é uma resistência diária, você tá lá no Poço da Pinta, você dá aquele olhar de solidariedade quando você vê um casal lésbico na rua, dá sempre aquele sorrisinho meio besta, né? Tipo, e a pessoa às vezes chora, tipo, né? E aí, eu gostei muito da abordagem de vocês, e eu queria perguntar também
a questão do feminismo dentro do movimento LGBT, né? Porque a maioria dos espaços que a gente vê gerais, desde espaços políticos até, mano, balada, quando é LGBT aberto, assim, vira um espaço de GG, tá ligado? Só tem homem. E eles monopolizam, monopolizam as falas, monopolizam os posicionamentos. E aí eu queria saber um pouco dessa nossa perspectiva do feminismo dentro do movimento LGBT, né? Porque existem muitos homens homossexuais que são misóginos, que apresentam uma postura muito, muito machista, né, para as companheiras. E tanto o feminismo do movimento LGBT e também o movimento LGBT dentro do feminismo, né? A outra volta, né? Tipo, casos de lesbofobia dentro de espaços feministas, né? Que rolam, assim, a gente sabe que tem essa discriminação, assim. E acho que é isso, mais ou menos. Eu vou responder a pergunta da Vitória. A Dana, porque eu não sei muito bem responder, então vou deixar essa palavra para a Cíntia. Obrigada, primeiro, pelos elogios. Focar um pouquinho na questão que você colocou do feminismo dentro do movimento LGBT, né? Eu acho que, por muito tempo, se viu, às vezes, uma oposição meio besta com o movimento LGBT, o movimento de mulheres, mesmo eles serem o movimento LGBT, para mim, é filho do movimento feminista. É filho ou filha dileta desse espaço, sabe? Então, um espaço em que a gente se coloca contra a opressão patriarcal, né? E aí, eu acho que, muitas vezes, por existir questões com as transexuais, as travestis, algumas linhas do feminismo que colocam algumas dificuldades de lidar, etc e tal, é que se encontram determinadas barreiras, né? Agora, para nós, o que eu tenho visto até hoje é uma parceria do movimento feminista. A gente tem dificuldade, sim, assim como em todos os movimentos políticos, os gays buscam a dominação, né? A gente vê muito isso, assim, até pela facilidade de se colocar, pela própria construção social que é feita, né? Os homens gays, eles se colocam de uma maneira muito mais tranquila, muito mais bonita de se falar, muito mais... tem uma facilidade maior de se expor, etc e tal, que a gente tem uma dificuldade muito maior, né? É para nós uma dificuldade de se colocar e se impor em determinados espaços. Não é nem se impor, mas essa palavra às vezes é meio ruim, mas é de conseguir se colocar e dizer, não, a gente tem voz, a gente não precisa que vocês falem por nós o tempo todo, sabe? E o movimento gay tem muito isso, né? A gente vê a maioria dos espaços, inclusive, em que às vezes se coloca a companheira lésbica para falar, mas quem formulou a política, quem está na direção política dos espaços, é um companheiro gay, que também sofre a opressão patriarcal, que também sofre da sua condição por conta da sua orientação sexual, mas que basicamente não sofre o mesmo que a gente sofreu. Não, e essa é a formulação que a gente vem feito desde então, que não passou pelas mesmas dificuldades que a gente, que tem uma outra construção social, e por isso muitas vezes precisa se colocar quer dizer, precisa não se colocar, né, nos espaços, deixar que a gente consiga dizer por nós mesmas, que a gente consiga se colocar nos espaços de acordo com o que a gente pensa, afinal a gente também pensa e não somos subestimadas. Não devemos ser subestimados por isso. Enfim. Sobre, de novo, a questão institucional, o que eu vejo em todos os aspectos é que é importante que exista a delegacia da mulher ou a delegacia LGBT. Eu acho que é um avanço muito importante. Eu tinha falado antes na minha fala de como é importante a gente caminhar no sentido dessas pequenas conquistas que nos expõe o problema, né? Nos escancara de alguma maneira o problema que a gente tem, as contradições que tem na sociedade, e se assume esse problema. Acho que isso é o foco central da questão, sabe? Finalmente se assume que existe um problema na sociedade e que a gente precisa lidar com ele. Acho que esse é um primeiro passo.
E é um passo muito pequeno ainda. A gente precisa construir maneiras de se educar a sociedade, de consolidar políticas públicas, de conseguir fazer com que, a Cíntia falou bem sobre isso, se haja um preparo muito maior de quem está gerindo e de quem está preparando esses profissionais, e que a gente não tem hoje, né? A gente chega numa delegacia de mulher em que praticamente a pessoa é especializada em fazer com que a gente retire a queixa contra o nosso companheiro, contra a nossa companheira. Então, é o inverso, né? Você chega num espaço onde você precisa ser acolhida e você é mais humilhada, né? Tipo, estupro, a culpa é sua, a sua roupa curta, ou porque você beijou em público a sua namorada, ou porque você estava andando de mão dada num lugar tão perigoso e escuro na noite, sabe? Como se o espaço público não fosse nosso direito, né? Como se a gente não tivesse direito de estar, sei lá, na Praça Roosevelt, muitas vezes, caminhando com as nossas amigas ou com as nossas companheiras mesmo, sabe? Então, precisar andar como se fosse amiga, como se fosse coleguinha, e não, sabe? E muitas vezes, em muitos casos, em que a institucionalidade lida com a gente, tipo, não, é uma piada, não, foi uma brincadeira de mau gosto, de não sei o quê, ou não, isso não foi um crime de ódio, não foi por conta de você ser sapatão, não sei o quê. E muitas vezes nos agredir também, né? A gente acaba saindo muito mais agredida. Então, é um passo, sim, acho que escancara um problema que a gente tem e coloca talvez uma medida de viabilização de sair desse problema, mas precisa caminhar muito no sentido de combater, de fato, o machismo, a homofobia e a LGBTfobia. E é isso, vou passar para a Cíntia agora, falar um pouquinho mais. A história da delegacia, né? Aí eu fiquei lembrando aqui de quando eu fui agredida. Primeira delegacia que eu cheguei, quando eu falei assim, não, eu sofri porque eu estava com uma garota. Aí o cara me olhou assim, de cima e embaixo, vamos dizer assim... né? Também, né? Tá beijando mulher na rua, você queria o quê? Ele não falou, mas dava pra ver um balãozinho desenhado da cabeça dele, assim, pensando aquilo pra... Bom, essa foi a primeira, porque eu fui em 3. Aí na segunda foi a delegacia da mulher, porque eu fui atendida por um homem dentro da delegacia de mulher. E aí eu vivenciei exatamente essa pergunta que a amiga fez aqui, da questão da delegacia. E quando eu cheguei numa delegacia, que era uma delegacia especializada, aí a coisa foi totalmente diferente. Eu fui atendida pela delegada, sentada do meu lado, vendo os cortes, os ferimentos que eu tive, perguntando todas as características dos rapazes. Se eu acreditava que eles eram uma quadrilha, se eu acreditava que eles eram um grupo nazista, se eu acreditava que eles eram um grupo organizado ou não, se saíram da balada e estavam revoltados e bateu porque viu 2 garotas se beijando, enfim. O tratamento, né, tem um outro... E a equipe também, por exemplo. Então, por exemplo, eu conversava com o investigador e ele, você quer ver fotografias, ver se você reconhece. Eles não falaram alguma coisa que pudesse reconhecer eles enquanto grupo. Então, quer dizer, a delegada estava sentada do meu lado, me ouvindo. E era esse tratamento que eu tinha que ter tido desde a primeira delegacia. Inclusive, a doutora me orientou e falou, olha, você pode ir na ouvidoria contra essas 2 delegacias, porque elas deveriam ter feito um boletim de ocorrência. É agressão, e é agressão em qualquer outro lugar. Agora, tem um outro detalhe nessa questão da agressão. É que, geralmente, não tratam como um crime de lesbofobia ou bifobia. Tratam como briga de rua. E isso descaracteriza totalmente o crime. Porque eu, por exemplo, quando eu cheguei na primeira delegacia, que o cara virou assim e falou, vai demorar umas 4 horas aí para registrar o boletim de ocorrência, acho que não sei e tal, o computador, aquela boa vontade magnífica. E, não sei se vai dar, não sei o quê, não, mas você vai esperar e tal, não sei o quê. E aí, assim, você fica ali, você tá com a cara arrebentada, você já tá totalmente fragmentada, porque a violência... quando eu sofri essa violência de lesbofobia na rua, que eu apanhei de 3 garotos, quebrou meu dedo, quebrou minha pé, eu fiquei 3 meses afastada do trabalho, eles cuspiam no chão, dizendo ter nojo de ver mulheres se beijando, o outro começou a vomitar, né? E isso
não tem expressão maior do que o nojo para explicar quando as pessoas sentem ódio da gente, né? Das bi, das lésbicas. Né? Então, essa é a expressão maior do ódio. E quando a gente é atendido na nossa necessidade, isso faz muita diferença. Isso foi muito importante naquele momento eu ter sido atendida daquela forma, porque eu vinha de 2 delegacias onde eu fui extremamente... Aliás, não fui nem atendida, mas saí de lá com o meu problema mais agravado. Porque quando você procura uma instituição como essa, delegacia não é porque você foi lá para passear, porque é um lugar que você nunca deve ir sozinho, é um lugar que você nunca quer ir. E quando tem que ir, é sempre porque aconteceu alguma coisa super desagradável. Então, uma delegacia que seja especializada é fundamental. Deu um pause aí. Diva, corre! Corre, pra você passar. Agora que eu reabri tudo aqui. Quer desligar aí? Não, a gente só tem que pausar e começar de novo. Vou começar de novo. Gente, tá horrível a transmissão. Eu vou correr assim também. Só queria falar isso pra vocês. Pronto. Bom, A gente ainda tá congelado, hein, gente? congelou. Tava offline, agora voltou. Então, E eu tô na pose de 15 minutos atrás. Então, nessa perspectiva dessa questão dos atendimentos, é super importante. É super importante porque faz com que você se sinta... E aí eu acho que esse é o papel, né? Você se sente acolhido na sua dor, na sua dificuldade naquele momento, né? Então, esse é um papel fundamental. E a gente tem que saber onde a gente vai. Então, por exemplo, mesmo no hospital, por exemplo, eu passei por 3 hospitais para ser atendida, com braço quebrado, dedo quebrado. Então, é uma dificuldade que a gente encontra cotidianamente, né, nas ruas. E aí, agora falando um pouco do feminismo dentro do movimento LGBT, ou vice-versa, né? Bom, as lésbicas sempre historicamente estiveram dentro do movimento feminista. As lésbicas sempre foram ativas dentro do movimento feminista, inclusive levando a bandeira da legalização do aborto, né, que em teoria não teria nada a ver com a gente, mas quando a gente pega o que é a bandeira da legalização do aborto, a gente percebe que é a questão que está ligada à questão da liberdade do nosso corpo e da nossa autonomia, né? E isso implica em ser lésbica, né? E eu parto de uma perspectiva assim, o movimento feminista me trouxe a possibilidade de não de eu ser lésbica, mas de eu ser o que eu quisesse ser. Para além de ser lésbica, eu poderia ser bi, eu poderia ser, enfim. O movimento feminista, ele te abre essa perspectiva da liberdade e da autonomia do seu corpo. E quando você se percebe nessa perspectiva, e aí, por exemplo, a gente fala muito que ser lésbica já é uma atividade política, né? Já é político, porque nós já estamos de contra a heteronormatividade, já estamos de contra os padrões. Então, é uma ação política ser lésbica, sim. Todos os dias ser lésbica nessa cidade, ser bissexual nessa cidade não é fácil. É um trabalho de resistência, eu diria, sobreviver, né? Sim, mas para nós, LGBT, sobreviver no Brasil, um país que mais mata do que em países que são condenáveis, claro que é uma resistência todos os dias, né? Sem apanhar, sem ser agredida. Agora, eu acho que vice-versa, os dois movimentos os dois têm que aprender com os dois, e na troca de perspectivas, porque o movimento LGBT, por exemplo, acho que tem que sair muito dessa coisa governamental, estrutural, institucionalizada, né? E enquanto isso, a perspectiva feminista do ser autônoma, isso traz todo um diálogo. Mas, por outro lado, o movimento feminista também precisa se ampliar nas questões que se ampliam, né? Então, o transfeminismo, o feminismo negro, são bandeiras extremamente importantes que esses movimentos carregam e que precisa aprender muito mais, avançar muito mais, né? Agora, tem uma coisa que é fundamental, que não é só o movimento feminista que tem que discutir as questões LGBT, né? Todos os movimentos têm que discutir, o movimento sindical tem que discutir. O MST fez no ano passado, fizeram o congresso do MST e tiveram uma puta bandeira super bacana, umas coisas super bacanas. Inclusive, esses dias até a gente se emocionou, porque a gente estava vendo uma marcha do MST sendo puxada por uma mulher trans que mora num acampamento. Isso dá um orgulho, velho, sabe? A gente vê coisas tristes, mas a gente também vê perspectivas para além, né? Então a gente tinha uma companheira, Sidona presente sempre, do MST,
que sempre cobrava da gente assim, pô, mas o que as lésbicas vão fazer quando for debater lá com o MST? E é esse aí o nosso desafio do movimento popular e feminista. Como que nós vamos conversar com as mulheres, com as indígenas, com as quilombolas? Né? Como que nós vamos contar a perspectiva de sermos mulheres lésbicas ou sermos mulheres livres, autônomas do nosso corpo, com as mulheres quilombolas, com as indígenas, com a ribeirinha? Então, essa aí é onde o feminismo tem que já está lá e que tem que levar a história do LGBT para lá. Então, eu lembro aqui, com muito amor e carinho, quando a gente estava fazendo o encontro de 2010 da marcha, que a gente marchou com 3.000 mulheres, e várias mulheres começaram a perceber que lá existiam as lésbicas e aí o mais interessante é que foi perceber de que em alguns momentos elas perguntavam assim, ora, por que lésbica marcha? Então, quer dizer, a gente precisa mostrar mais as nossas bandeiras. Por que marchamos? Marchamos para não morrer, para não sofrer violência, marchamos porque queremos ter liberdade e autonomia do nosso corpo, marchamos pela legalização do aborto. Então, por exemplo, aí eu dizia para ela assim, olha, vocês nunca ouviram falar de violência em casa do marido? Ah, isso a gente sabe. Então, a que vocês sofrem dentro de casa, a gente sofre em casa pela família e na rua pelos agressores, pelos que odeiam. Rapidamente a mulher entende, porque violência, querida, toda mulher sabe o que é na sua vida cotidiana e prática. Todos os dias. Então, nessa hora ela se ligou, opa, peraí, então, aí nós temos, é nisso que a gente, por isso que nós marchamos. E aí elas passaram a entender que elas também tinham que marchar para que nós, lésbicas, tínhamos o direito de sermos livres, para que nós, lésbicas, pudéssemos vivenciar os nossos desejos, as nossas liberdades, né? Então, isso é importante, porque a nossa bandeira não pode ficar só com a gente, não pode ser só LGBT, ou só das mulheres, ou só lésbica, tem que ser uma ampla unidade. E aquilo que eu já tinha falado um pouco aqui, nós não vamos avançar sozinhas. Essa pauta não dá para levar, por exemplo, a questão da LGBTfobia. Se a gente não falar de racismo, não tem como. Não dá para debater, não, vamos se libertar, sim. E não se liberta do racismo? Então, por exemplo, muitas lésbicas aqui, e a Mara, uma delas que está aqui com a gente, falam que ter vivenciado a lesbianidade foi mais fácil do que ter aceitado o racismo, aceitar, buscar a sua identidade enquanto mulher negra. Por quê? Porque o racismo ele é muito cruel aqui na América Latina. Né? Ele vem de uma colonização muito pesada. Nós, do Brasil, então, é vergonhoso. Fomos o último país a acabar com a escravidão no Brasil, no mundo todo. Né? Então, quer dizer, isso é muito complicado para a gente. Isso a gente carrega ainda resquícios dessa questão da escravidão. E, principalmente, da militarização, que foi um regime que ainda está muito presente na nossa vida, apesar de ter acabado, na periferia ainda se vive a ditadura militar. Né? Todos os dias os militares estão lá. Né? Então, todos os dias, a periferia vivencia a militarização. Então, desmilitarização já. Né? Então, um pouco isso. Assim, eu espero ter contribuído. O papo foi bacana e o café foi gostoso. Valeu. Calma aí. Alguém tem mais perguntas? Alguém tem mais uma pergunta? Você pensou em mais alguma coisa? Não, vou finalizar. Vou finalizar com a historinha de como a gente nasceu, né? Eu sempre gosto de contar ela, porque eu acho ela muito bonitinha, pelo menos pra mim, fico olhando hoje, depois de 2 anos. Quando o Levante nasce, ele nasce muito de uma iniciativa da Via Campesina, né? Do MST, então carrega uma bagagem muito grande do campo, né? De como as pessoas veem, de como aquele homem do campo que está acostumado a ser liderança surge ali, e aí depois a construção da Marcha Mundial de Mulheres, que chega e que coloca a necessidade da mulher como protagonista. E nós, LGBTs, surgimos depois de muito tempo ali para dizer, olha, a gente também existe, nós também temos bandeiras, e a construção de uma nova sociedade, né, de negros e negras que estão aí para dizer e para se colocar também. E a gente só acha que é possível construir uma nova sociedade construindo um novo homem ou uma nova mulher. E aí a gente tem quando o Levante nasce, depois de algum tempo, a gente tem o nosso acampamento nacional primeiro, e aí eu nem estava presente nele ainda, nem era do Levante, mas
um menininho super tímido chegou e queria puxar uma reunião LGBT no primeiro acampamento, chegou no palco, chamou, e ele falou que a reunião seria ali na árvorezinha, né? E se notava que tinha uma população LGBT no movimento, mas que ainda não tinha se colocado, né? E aí ele ficou sozinho na árvore ali e nada aconteceu, né? E as meninas falaram, puxa, que pena, eu olhei para aquilo, e até um próprio companheiro que é gay, que hoje está no setor nacional com a gente, falou, eu fiquei com vergonha de ir, eu ainda não era assumido e tal. E, enfim, né? E aí depois a gente faz uma segunda experiência, daí já com uma diferença muito grande, né? A gente colocou um peso no movimento estudantil e fomos para o primeiro CONUNE. E aí levamos todo mundo, né? Gente da frente territorial, do meio popular, etc e tal, para aquele espaço. Aí a gente chamou uma segunda reunião do setor, eu já estava. Tava um outro companheiro de Curitiba e um outro companheiro de Minas, o Léo e o Boing, beijo, gente. E aí a gente chamou essa reunião e ela tinha, sei lá, 200 pessoas com diversas experiências de movimentos LGBTs diversos do Brasil todo, assim, a gente falou, caralho, velho, que responsabilidade da porra que a gente tá assumindo agora. E aí ainda não tinha uma consolidação de setores a nível nacional, assim, né? E a gente foi trabalhando uma perspectiva de formação e construção e etc. E aí no nosso segundo acampamento a gente viu uma coisa assim que foi uma surpresa pra gente, né? Que foi como a gente olhou e falou, meu Deus do céu, que foi, sei lá, uma boa parte do nosso acampamento, segundo acampamento nacional, com 3.000 pessoas, sei lá, pelo menos 1.500, se reivindicavam LGBT e tinha transexual e travesti, a gente falou, meu Deus, de, sei lá, Felipe Camarão, no Rio Grande do Norte, em Natal, uma das maiores periferias do nosso país, mostrando todo o seu estilo, batendo o cabelo, chegando para arrasar mesmo, destruidoras, e com uma perspectiva muito, muito rica pra gente, né? Mas colocando pra gente um desafio enorme de consolidar a política, a formação, de organizar, de fato, tudo aquilo que tá na hora de arrumar a casa, né? Fazer uma organização política desse setor, de fazer uma formação política do que a gente quer, o que a gente é, né? Como é que a gente vai travar essa luta para dentro e para fora do movimento. E conseguimos, né? Isso pra gente é muito valoroso, assim, é uma vitória muito grande quando a gente olha hoje e vê essa caminhada que a gente fez, a gente e vê o quanto ainda tem que caminhar, mas para mim que estava ali naquele comecinho, olhar para isso tudo hoje já e ver travesti no Levante atuante, indo para encontro, fazendo fala, criando música, fazendo agitação, se colocando nos espaços. E gente da periferia, que é o que é mais rico para mim, porque é isso, sabe? É conseguir construir um movimento LGBT popular em que a gente enegrece mais o nosso movimento a cada dia. Isso é fundamental para nós. Ver mulheres transexuais negras para a gente no Levante hoje assim, sem sombra de dúvida, uma vitória, sabe? Uma vitória que precisa crescer muito, que precisa ainda amadurecer muito e aprendendo muito com a marcha todo dia. Acho que cada experiência nova ou cada tomo, porque a gente erra muito, assim, temos muita dificuldade mesmo de acompanhar todos os espaços que a gente gostaria, de estar em todos os espaços que a gente gostaria de estar. E enfim, né? Acho que estamos aí caminhando e crescendo junto. Queria agradecer do fundo do coração imenso que é o Levante hoje, que sou eu aqui. A presença de vocês pra gente é muito importante. Agradecer a presença de todo mundo, de quem está assistindo aí na TwitchCam. Pessoal, muito obrigada pela presença. Esse é nosso Café com Diversidade. Estaremos presentes novamente, brevemente, com novas informações e conceitos. Esse, para quem não sabe, é o símbolo do movimento lésbico, que é uma delícia. Adoro! E é isso, gente. Obrigada aí para todo mundo, por tudo, por todos.
e por todas, sigamos em marcha até que todas sejamos livres. Uhul! É isso aí, galera.